Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu quero começar a nossa reflexão aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, no versículo 4. E aí nós vamos fazer a leitura e vamos para outro texto, para nós entendermos aqui a nossa reflexão. E o título que eu coloquei aqui nessa reflexão, sugestivo, né? Para você aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus fala: quem vos ouve a voz, a mim me ouvem, né? Se eu estou ouvindo com a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que está ouvindo a Ele, a Jesus Cristo, e por consequência a Deus. Então vamos aqui fazer a leitura no versículo 4, que diz assim: aqueles que abandonam a lei louvam os perversos. Outra tradução fala ímpio, né? Mas o que guardam a lei contendem com eles. Vocês entenderam esse texto? Será que você conseguiria entender esse texto aqui? A palavra de Deus fala que quando você deixa a lei de Deus para lá, você vai apoiar os inimigos de Deus, vai apoiar aquele que não quer obedecer. Mas quando você guarda a lei, quando você obedece, você vai ter atrito, você vai ter choque. E interessante que as pessoas, às vezes, quando elas não obedecem a palavra, elas sempre vão pender para o lado daqueles que não obedecem. Entenderam? Esses dias eu postei, foi ontem, eu postei um texto da palavra sobre a oração, e aí alguém me escreveu, né, criticando, falando que você, não sei o quê, pega um texto isolado e tal. E aí eu, pela própria palavra de Deus, mandei texto da palavra. E aí o que acontece? Perguntei, né, em determinado momento, em que lado essa pessoa estava. Que lado que estava? Exatamente aqui, esse lado aqui, do versículo 4, né? Mas a questão é, o verdadeiro cristão, será que ele é popular, todo mundo bate palma? Será que é assim que funciona? Porque eu vejo muitos cristãos, todo mundo, olha que pessoa maravilhosa, tanto um como o outro fala dele, fala que ele é gente boa, né? Mas esse texto aqui já está derrubando por terra, né? Porque se a maioria bate palma, algo deve estar errado conosco. Essa, segundo a palavra de Deus, à luz da palavra. E Jesus mesmo falou, né? Falou, aquele que quer seguir a Cristo piamente vai sofrer algum tipo de aflição, vai sofrer. Mas aí as pessoas que... E eu tenho o maior problema meu é com pessoas religiosas. O que é pessoa religiosa? Aquela pessoa que vai para a igreja, que diz que já é crente, que conhece a palavra. Esse é o tipo de pessoa. Por isso que a palavra de Deus, Jesus mesmo falou certa vez, olha, os fariseus, ele consegue transformar as pessoas 2 vezes filho do inferno, por causa da doutrina. Então, eu rompi com o sistema religioso exatamente por isso, porque eu tive meus maiores problemas foi com o sistema religioso, com as denominações, aquelas pessoas com cara de santo, né? Que diz que serve a Deus. E aí você pode estar se perguntando, mas você está falando mal dos seus irmãos. Mas quem são meus irmãos, né? Nós vamos falar de um texto sobre isso aí. Eu posso falar mal do meu irmão verdadeiro? Não, eu não falo mal, eu falo de quem não é meu irmão. Falo não, eu vou com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, no livro de João, a palavra de Deus no livro de João, ele fala bem interessante, né? Porque se eu estou vindo com a palavra de Deus, estou mostrando o texto bíblico, não estou vindo com minhas palavras, e ela está rejeitando, algo está errado com essa pessoa, né? Em vez de falar, não, eu quero esclarecimento. E como eu disse para vocês, eu coloquei lá um versículo, né, sobre a oração, a pessoa questionou, mandei texto, a pessoa também não aceitou, né? Escuta aqui, ó, João 8, 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. A pessoa ela me questionou, eu mandei por que eu coloquei aquele texto, explicando, né?
Coloquei o texto e explicava o texto. Mas não entrou no coração, né? E aí ele entrou nesse texto. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Então, meus amigos, o profeta Jeremias também, certa vez ele reclamou para Deus, ó Deus, porque o Senhor me colocou eu como homem de contendas. O que é contendas? Está sempre tendo choque. No meu caso também, né? No meu caso. Então, às vezes eu coloco a palavra de Deus, as pessoas... Aí eu vou descobrindo quem é irmão, quem não é. Aí eles indiretamente, às vezes não tem coragem de falar face a face, coloca lá, né? Fala do amor, mas eles nem sabem o que é o amor de Deus. Hipócrita. Eles nem sabem do amor que fala, né? O amor, eu já falei que é isso aqui, a palavra de Deus. Toda vez que eu venho falando a palavra de Deus, eu estou falando de amor. E toda vez que eu tenho que levar alguém a raciocinar, eu tenho que vir com a palavra de Deus. Foi o caso que aconteceu, né? Mas tem um outro texto aqui que às vezes as pessoas não levam em consideração, que está aqui no livro de Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que o apóstolo Paulo diz assim, dirigido pelo Espírito Santo: pois, persuado eu agora a homens ou a Deus? Quer dizer, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar a homens, não seria servo de Cristo. Pronto. Entendeu? Então, quando eu vejo um cristão querendo agradar todo mundo, ele não vai ser servo de Cristo. Simplesmente isto. Porque ele quer ser aquele bonzinho, né? Ai, não vou falar isso porque vai ferir não sei quem. Mas se você está vindo com a palavra de Deus, como diz aqui em João, aquele que é de Deus vai nos escutar. Tem um texto em 1 João, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: nós somos de Deus, aquele que é de Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito do erro, o espírito da verdade, né? Então, estou fazendo esse áudio aqui para você entender de que lado você está. Quem é meu irmão de fato? Meus irmãos, não é aquele que está lá. Eu vejo aqui, às vezes, nas nossas redes sociais, pessoas têm cargo na igreja. Eu fico com o pé muito atrás. Tem ministério. Fico com o pé atrás. Porque sutilmente eu vou percebendo que ele é fariseu. É hipócrita. Não eu sou hipócrita. Ele é hipócrita. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele vai ter sempre contenda com o mundo. Isso é sem dúvida, não tem como você ter amizade com o mundo. Por isso que a palavra de Deus fala que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Não tem como eu ser amigo de vocês que não quer nada com a palavra. E no livro de Lucas capítulo 10, versículo 16, olha o que diz a palavra de Deus. Quem são meus irmãos? Quem é meus irmãos de fato? Quem são meus irmãos de fato, né? Então nós vamos aqui. Não, primeiro eu vou ler o Lucas 10, 16, que fala: quem vos ouve, quem concorda com vocês, a mim me ouve. Quem vos despreza, despreza a mim. Quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Nós vamos para o livro de Marcos. Nós vamos para Marcos. Que Marcos fala quem são nossos irmãos de fato. Capítulo 3, versículo 33, 34 e 35. Porque às vezes as pessoas falam: vocês estão brigando entre irmãos. Eu não brigo com nossos irmãos verdadeiros, não. Não brigo, aliás, eu não tenho atrito com o irmão verdadeiro. Não tenho atrito. E não deve haver atrito. A palavra de Deus fala que tem que ter unidade de pensamento. Mas aquele que eu não tenho unidade de pensamento, ele está de um lado, eu estou de outro. A questão é quem é de Deus e quem não é. Mas aí, para nós descobrirmos quem é de Deus, tem que ir para a palavra. Ver o que ele está fazendo, o que ele está falando e colocar a luz do Evangelho. Aí você vai descobrir se ele é ou não é de Deus. Então nós vamos fazer a leitura aqui. 3, 33, 34. Vamos aqui, capítulo 3. Diz assim: e ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Eu faço a pergunta também.
E ele, esse aqui é o próprio Cristo, e ele olhando em redor para os que estavam assentados junto a ele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, quem é meu irmão? É aquele que está de acordo com isso aqui. Se você não estiver de acordo, olha, você não é meu irmão. Nós vamos ter atrito sim, queira sim, queira não. Então você que se diz cristão, todo mundo, você só coloca textos bíblicos agradáveis às pessoas, você não fala a verdade. Aquele texto que eu coloquei, não ores por esse povo, depois eu coloquei um outro, dizendo, por quê? Porque o povo está teimoso. Deus está mostrando um caminho para eles, está querendo ir para outro. Como que eu vou orar para um povo desse tipo? Como é que nós vamos orar? Se Deus usando as bocas de várias pessoas, gente, vamos fazer assim, é mais sensato, senão vai vir coisa pior. Não querem, não querem. Não. Eu vou orar por quê? Vou orar como? Como que nós vamos orar? Então fica aqui a reflexão para cada um de nós.